Nesta edição especial do Goiás News Notícias, uma análise detalhada sobre a entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, à jornalista Renata Lopretti, no Jornal da Globo Encontro, realizado na quarta-feira, 22 de abril de 2026. Abordou temas que movimentam o cenário político e jurídico do país, com repercussão direta na sociedade e nas instituições democráticas. Boa noite, a informação que interessa ao cidadão goiano e brasileiro chega agora com profundidade e responsabilidade editorial. A conversa, que durou aproximadamente 40 minutos, tratou de 5 eixos centrais do caso Banco Master: a relação entre os poderes da República, os limites da imunidade parlamentar, a continuidade do inquérito das fake news e a crise de confiança no judiciário. Cada um desses pontos será aqui desmembrado, para que o telespectador compreenda não apenas o que foi dito, mas o contexto institucional em que essas declarações foram produzidas. Fique conosco, porque informação de qualidade é o primeiro passo para a cidadania consciente. O primeiro tema abordado na entrevista foi sem dúvida o mais controverso: o caso envolvendo o Banco Master, instituição financeira fundada pelo empresário Daniel Worcaro, que teve suas atividades suspensas pelo Banco Central em razão de irregularidades graves. O ministro Gilmar Mendes, ao responder às indagações de Renata Lopretti, fez uma defesa institucional contundente, ao argumentar que a controvérsia não deveria ser tratada como um escândalo do Supremo Tribunal Federal, mas sim como um problema ordinário do sistema financeiro nacional. Segundo o magistrado, a cobertura jornalística deslocou indevidamente o foco da questão, transferindo-a da esfera regulatória para a esfera político-institucional, criando uma percepção distorcida sobre o papel da corte no episódio. A declaração mais marcante nesse sentido foi a seguinte: a imprensa trouxe o caso para a Praça dos Três Poderes. Se eu fosse buscar o endereço do caso, eu veria na Faria Lima a referência a Faria Lima, principal corredor financeiro da cidade de São Paulo. Serviu para ilustrar o argumento de que a origem do problema reside no mercado financeiro, e não na atuação dos ministros do Supremo. O ministro reforçou que diversos bancos comercializaram produtos do Banco Master, obtendo lucros com essas operações, e que o próprio Daniel Worcaro participava como orador principal, em note speaker em seminários promovidos por diversas instituições, incluindo veículos de comunicação. Nesse ponto, Gilmar Mendes utilizou uma expressão que chamou a atenção: agora ter contato com Worcaro virou algo satânico. A frase, dita em tom de crítica à mudança abrupta de percepção pública, revela a postura do ministro de que o julgamento sobre o caso precisa ser mais maduro e menos reativo. Ele ainda completou: é preciso ter adultos na sala. A defesa de Gilmar Mendes, no entanto, não se limitou à dimensão institucional. Ele também abordou questões processuais específicas, referindo-se à atuação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Sobre Alexandre de Moraes, o ministro afirmou que ele jamais julgou o caso do Banco Master, e que, por não integrar a turma responsável pelo processo, haveria um impedimento natural. Quanto a Dias Toffoli, Gilmar admitiu que, em princípio, o ministro não deveria ter julgado a questão, uma vez que surgiram indicações de que ele teria mantido negócios com o Banco Master no passado. Contudo, o magistrado ressaltou que Toffoli, posteriormente, decidiu por não continuar no processo, o que, segundo ele, demonstra um mecanismo de correção interna. A análise do caso Master, portanto, não pode ser reduzida a uma simples narrativa de culpa ou inocência. Ela exige a compreensão de que o sistema financeiro brasileiro possui vulnerabilidades regulatórias, que precisam ser enfrentadas com seriedade, sem que a discussão seja desviada para questões meramente políticas. Segundo o eixo da entrevista, tratou da tensa relação entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a sociedade civil organizada. Gilmar Mendes, de forma explícita, criticou a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, mais precisamente o parecer do relator, senador Alessandro Vieira. O ministro declarou estar chocado com o fato de que o documento pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo, ele próprio, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. A justificativa para o indiciamento de Gilmar Mendes, segundo ele, foi o fato de ter concedido um habeas corpus. A declaração foi a seguinte: no meu caso, por ter dado um habeas corpus, só isso, e isso vira uma causa para indiciamento. É extremamente grave. O ministro não se limitou à crítica institucional. Ele foi além ao levantar hipóteses sobre as motivações do senador. Porque ele fez isso? Será porque está ameaçado pelo crime organizado? Ou, que pode ser pior, outra hipótese, porque está sendo financiado pelo crime organizado? As palavras ditas em tom de indignação demonstram um nível de deterioração do diálogo entre os poderes e a percepção do judiciário de que está sob ataque sistemático. Gilmar Mendes também se referiu à necessidade de um pacto republicano, conceito que remonta às discussões sobre a separação e a harmonia entre os poderes, previstas na Constituição Federal de 1988. O ministro argumentou que o modelo institucional atual apresenta disfunções graves e que a atuação de alguns parlamentares, longe de contribuir para o aperfeiçoamento democrático, tem gerado insegurança jurídica e
institucional. Nesse contexto, ele defendeu que o Supremo não pode permanecer inerte diante de ataques que, segundo sua avaliação, visam deslegitimar a Corte e seus integrantes. A resposta institucional, portanto, passaria pela manutenção de instrumentos de proteção, como o próprio inquérito das fake news, tema que será abordado no próximo bloco. Terceiro tema de alta relevância para o sistema político brasileiro foi a imunidade parlamentar. Gilmar Mendes, ao contrário de posições mais absolutistas, defendeu que a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal não é ilimitada. O ministro argumentou que a prerrogativa, embora essencial para garantir a independência do legislativo, comporta exceções, especialmente quando há abuso de autoridade ou condutas que extrapolam o exercício regular do mandato. Essa posição, alinhada a uma corrente jurisprudencial mais moderada, coloca o ministro em uma linha de equilíbrio entre a proteção dos parlamentares e a responsabilização por excessos. A discussão sobre a imunidade parlamentar, na atual conjuntura, ganha contornos práticos, uma vez que diversos investigados no âmbito do inquérito das fake news e em outras investigações possuem mandato eletivo. A tese de Gilmar Mendes, portanto, abre espaço para que ações judiciais possam prosperar, desde que demonstrado o caráter abusivo da conduta, e não mero exercício da função parlamentar. Essa matriz de análise, segundo especialistas consultados por esta redação, pode influenciar decisões futuras do Supremo, especialmente em casos que envolvam discurso de ódio, incitação à violência ou disseminação de informações falsas por parlamentares. O quarto bloco, talvez o mais esperado pelos analistas políticos, tratou da continuidade do inquérito das fake news, aberto em março de 2019, durante a presidência de Dias Toffoli no Supremo. Gilmar Mendes, de forma categórica, defendeu que a investigação deve permanecer aberta, pelo menos até as eleições de outubro de 2026. A justificativa, segundo o ministro, reside no fato de que o Supremo Tribunal Federal tem sido vilipendiado e que a ferramenta processual permanece necessária para a proteção da Corte e da democracia contra ataques coordenados. A declaração foi a seguinte: eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário, e ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O ministro ainda acrescentou: acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. A posição de Gilmar Mendes, no entanto, não é consensual no meio jurídico. Críticos argumentam que o inquérito, aberto de ofício sem provocação da Procuradoria-Geral da República, apresenta vícios de inconstitucionalidade e que a concentração de funções investigativa, acusatória e julgadora no mesmo órgão fere o princípio do juiz natural. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, já sinalizou a intenção de mantê-lo aberto até 2027. Nesse cenário, a declaração de Gilmar Mendes reforça uma maioria interna no Supremo, favorável à continuidade do procedimento, embora a controvérsia jurídica permaneça viva nos tribunais e na academia. O ministro também comentou sobre o pedido de inclusão do governador Romeu Zema no inquérito, motivado por vídeos de sátira publicados nas redes sociais. Gilmar afirmou que Zema tenta sapatear aproveitando o momento eleitoral, e que todos os que atuam na vida pública devem ter responsabilidade. Ele ainda completou: ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isso precisa ser aferido à referência ao histórico de decisões do Supremo favoráveis a Minas Gerais, especialmente sobre a dívida do Estado com a União. Foi utilizada pelo ministro para argumentar que Zema, beneficiado pelo tribunal, agora adota uma postura eticamente questionável. Já tive a oportunidade de dizer que o governo Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixaram sem pagar a dívida para com a União por 22 vezes. Estou só chamando a atenção para o fato de que as pessoas vêm ao tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta. A análise desse trecho revela que, para Gilmar Mendes, a crítica ao judiciário por parte de autoridades que antes se beneficiaram dele configura uma forma de ingratidão institucional que precisa ser contida. O quinto e último eixo da entrevista abordou a percepção pública sobre o Supremo Tribunal Federal e a suposta crise de confiança que afeta a instituição. Renata Loprete, de forma direta, questionou o ministro sobre como ele avalia a imagem negativa do tribunal perante a população. Gilmar Mendes, sem resposta, não negou a existência de problemas de reputação, mas contextualizou a questão em uma crise global de instituições democráticas. O ministro argumentou que não se trata de um fenômeno exclusivo ao Brasil, e que cortes supremas e parlamentos em diversos países enfrentam desafios semelhantes de legitimidade. Ele ainda utilizou a metáfora da foto e do filme para sugerir que a análise da opinião pública precisa ser mais ampla e não reduzida a momentos específicos de turbulência. A ideia central nesse ponto é que a compreensão do papel do STF exige uma visão de longo prazo, e não uma leitura imediatista baseada em episódios isolados. O ministro também defendeu que a instituição possui mecanismos de autocrítica, e que essa prática já faz parte da trajetória da Corte. Autocrítica, como você bem coloca, é autocrítica, é crítica interna. Inclusive, ele acrescentou que essas
essas avaliações podem resultar em mudanças regimentais ou na adoção de novas orientações, sempre com caráter institucional e não pessoal. Contudo, Gilmar Mendes fez uma ressalva importante, ao afirmar que não vê fundamento para as críticas direcionadas pessoalmente aos ministros no contexto do caso Banco Master. A defesa nesse sentido foi dupla, institucional e pessoal, ao argumentar que as controvérsias devem ser tratadas como problemas de sistema, e não como falhas individuais. O ministro ainda provocou a imprensa, ao pedir que ela também fizesse sua autocrítica, citando o apoio editorial dado à Operação Lava Jato. Espero que também a imprensa faça a sua autocrítica. A imprensa, por exemplo, apoiou a Lava Jato. Não escutei depois a autocrítica. A declaração em tom de reciprocidade revela a percepção do magistrado de que o judiciário não é o único ator que precisa rever condutas, e que a imprensa também carrega responsabilidades na formação da opinião pública. A entrevista de Gilmar Mendes ao Jornal da Globo, realizada em um momento de grande polarização política, insere-se em um contexto mais amplo de confronto entre instituições. O Supremo Tribunal Federal nos últimos meses tem sido alvo de críticas recorrentes de setores do Legislativo, do Executivo em nível estadual e de parcelas significativas da sociedade organizada. A resposta institucional, segundo o próprio ministro, passa pela firmeza na defesa da independência judicial e pelo uso de instrumentos processuais, como o inquérito das fake news, para coibir ataques que possam comprometer o funcionamento normal da corte. Do ponto de vista da comunicação política, a estratégia de Gilmar Mendes foi clara: deslocar a responsabilidade sobre o caso Banco Master para o sistema financeiro, reforçar a necessidade de autocrítica institucional e legitimar a continuidade de investigações que protejam o judiciário. A escolha do Jornal da Globo como veículo para essas declarações, por sua vez, não foi aleatória. A Rede Globo, maior emissora do país, oferece alcance nacional, e a entrevista, conduzida por Renata Loprete, uma das jornalistas mais experientes da casa, garantiu o tratamento sério e aprofundado que o tema exige, a repercussão imediata nas redes sociais e nos veículos de imprensa especializados. Confirmou que a entrevista atingiu seu objetivo de colocar na agenda pública a defesa institucional do Supremo. Para compreender o significado das declarações de Gilmar Mendes, é necessário situar o jurista em sua trajetória. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, doutor pela Universidade de Münster, na Alemanha, e professor emérito da Universidade de Brasília, Gilmar Mendes é uma das figuras mais influentes do direito constitucional brasileiro. Sua atuação no Supremo desde 2002, marcada por posições moderadas em alguns momentos e por decisões de grande impacto político em outros, o coloca como um interlocutor natural entre o mundo jurídico e o mundo político. Na entrevista, essa dupla condição ficou evidente. Ao falar de regulação financeira, ele se colocou como especialista em direito econômico. Ao discutir imunidade parlamentar e inquéritos, atuou como constitucionalista ao criticar a CPI, e o senador Alessandro Vieira assumiu o papel de defensor institucional do judiciário. Essa polifonia, longe de ser uma contradição, é a marca de um magistrado que compreende que o Supremo Tribunal Federal não atua em vácuo, mas inserido em um sistema de poderes que exige negociação. É quando necessário confronto. A defesa do inquérito das fake news, por exemplo, pode ser lida não apenas como uma posição jurídica, mas como uma estratégia política de preservação da institucionalidade. Da mesma forma, a crítica à imunidade parlamentar absoluta abre espaço para que o Supremo possa, no futuro, revisar posições anteriores e adotar uma postura mais intervencionista em relação ao legislativo. Ao final da entrevista, Gilmar Mendes reiterou a importância da autocrítica e da melhoria interna contínua das instituições. Ele enfatizou mais uma vez que não vê fundamento para as críticas pessoais dirigidas aos ministros no contexto do caso Banco Master. A mensagem final, portanto, foi de equilíbrio institucional. De um lado, o reconhecimento de que o Supremo não é imune a erros e que mecanismos de correção interna são necessários. De outro, a defesa intransigente da honra e da independência dos magistrados, diante do que ele considera ataques injustificados. Para o cidadão comum que acompanha essas discussões pela televisão, pelas redes sociais ou por veículos como este, a lição mais importante é a de que a democracia exige instituições fortes, mas também instituições que sejam capazes de se autoavaliar. O papel da imprensa nesse processo é fundamental, não como juiz das instituições, mas como observador atento que informa com precisão e permite que cada cidadão forme sua própria opinião. Foi exatamente isso que o Jornal da Globo proporcionou, ao oferecer espaço para que o ministro expusesse suas ideias, sem concessões e sem simplificações. E é exatamente isso que o Goiás News Notícias busca fazer, ao trazer essa análise aprofundada para o público goiano e brasileiro. A informação de qualidade construída com responsabilidade é o antídoto contra a desinformação. Nesta edição apresentamos os principais pontos da entrevista do ministro Gilmar Mendes, com o rigor jornalístico que o tema exige.
O Goiás News Notícias agradece a companhia e convida o telespectador a continuar bem informado, porque a democracia se fortalece quando o cidadão conhece os fatos. O objetivo desta edição não é tomar partido, mas oferecer ao ouvinte e ao telespectador todos os elementos necessários para a formação de um juízo próprio, fundamentado em fatos, contextos e análises institucionais. Este canal não se filia à direita, nem à esquerda. O compromisso aqui é apenas com a informação de qualidade e com o direito do cidadão de estar bem informado. Fique conosco, porque a democracia se fortalece quando o conhecimento é acessível a todos. Antes de adentrar nos méritos das declarações, faz-se necessário compreender o contexto em que elas foram produzidas. O dia 22 de abril de 2026 marcou um momento de grande turbulência institucional no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, máxima corte do país, encontrava-se no centro de uma crise de confiança sem precedentes recentes, decorrente de investigações que envolviam integrantes da própria corte, o caso do Banco Master e as tensões crescentes com o Congresso Nacional. Nesse cenário, a decisão de Gilmar Mendes de conceder entrevistas a dois dos principais veículos de comunicação do país, a Rede Globo e a Record News, não foi aleatória. Trata-se de uma estratégia de comunicação institucional, que busca ao mesmo tempo defender a honorabilidade dos ministros, explicar decisões controvertidas e reposicionar o judiciário como um poder essencial à estabilidade democrática. A escolha de dois veículos com audiências distintas também revela a preocupação de alcançar diferentes segmentos da população, evitando que a mensagem fique restrita a um único público. Gilmar Mendes, decano da Corte, é uma figura central nesse processo. Com mais de 20 anos de Supremo, desde sua nomeação em 2002, o ministro construiu uma trajetória marcada por decisões de grande impacto político e por uma atuação que o coloca frequentemente na linha de frente dos debates institucionais. Formado pela Universidade de Brasília, doutor pela Universidade de Münster, na Alemanha, e professor emérito da UNB, Gilmar Mendes é reconhecido como um dos principais constitucionalistas do país. Essa dupla condição de magistrado e de acadêmico explica a natureza das suas declarações, que oscilam entre a defesa institucional e a argumentação jurídica de alto nível. O ponto de partida mais controverso das entrevistas foi sem dúvida o caso Banco Master. A instituição financeira fundada pelo empresário Daniel Vorcaro teve suas atividades suspensas pelo Banco Central após a constatação de irregularidades graves que afetaram milhares de investidores, o que transformou o caso em um problema institucional de primeira grandeza. Foi a revelação de conexões entre o ex-banqueiro e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Investigações da Polícia Federal apontaram que o ministro Alexandre de Moraes utilizou jatos executivos pertencentes a empresas controladas por Vorcaro em 8 viagens diferentes. Já o ministro Dias Toffoli, por sua vez, teve sua condição de sócio de uma empresa, a Marit, colocada em xeque quando veio à tona que essa empresa vendeu sua participação no resort Taé ao empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e indicado nas investigações como operador do ex-banqueiro. Diante desse cenário, Gilmar Mendes adotou uma linha argumentativa que buscou deslocar o foco da crítica do Supremo para o sistema financeiro como um todo. A declaração mais emblemática nesse sentido foi a seguinte: a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Se eu fosse buscar o endereço do caso Vorcaro, do caso Master, veria ele na Faria Lima. A referência a Faria Lima, corredor financeiro de São Paulo. Não foi casual, o ministro buscou demonstrar que a origem do problema reside no mercado financeiro e não na atuação dos magistrados. Para reforçar esse argumento, ele citou que diversos bancos comercializaram produtos do Banco Master, obtendo lucros com essas operações, e que várias empresas divulgaram anúncios da instituição. A expressão utilizada por Gilmar Mendes chamou a atenção da comunidade jurídica e da opinião pública. Agora, ter contato com Vorcaro virou algo satânico. A frase, dita em tom de crítica à mudança abrupta de percepção pública, revela a postura do ministro de que o julgamento sobre o caso precisa ser mais maduro e menos reativo. Ele ainda completou: é preciso ter adultos na sala, mas a defesa de Gilmar Mendes não se limitou à dimensão retórica. Em entrevista ao jornal Record News, o ministro fez uma crítica direta aos órgãos reguladores do sistema financeiro. Será que a CVM está cumprindo bem o seu papel? Aparentemente, ela fez várias intervenções durante o curso desses 5 anos do Master, mas terá sido suficiente? Não terá havido algum tipo de desvio. Afinal, nós estamos falando da maior crise que já viveu o mercado financeiro nacional. A referência à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central coloca em pauta uma questão fundamental: a eficácia da regulação financeira no Brasil. O ministro parece sugerir que, se houve falhas, elas não se restringem ao Supremo, mas envolvem toda a arquitetura de controle do sistema financeiro nacional. Essa linha argumentativa, embora contestada por analistas que veem no judiciário uma responsabilidade própria, introduz uma variável importante no debate público.
a necessidade de uma revisão ampla dos mecanismos de fiscalização do mercado financeiro, e não apenas uma caça às bruxas contra magistrados. Sobre a atuação específica dos ministros envolvidos, Gilmar Mendes foi categórico em relação a Alexandre de Moraes. Ele pontuou que o ministro integra a primeira turma, e que todo o processo do Banco Master se desenrola na segunda turma. Assim, segundo o decano Moraes, não teria participação no julgamento do caso, o que configuraria um impedimento fático. Quanto a Dias Toffoli, a avaliação foi mais contida. Gilmar afirmou que quando surgiram indicações de que o ministro teria mantido negócios com o Banco Master no passado, Toffoli, juntamente ao tribunal, decidiu que não poderia continuar no processo. A decisão de Toffoli de deixar a relatoria, ocorrida em 12 de fevereiro de 2026, foi tomada após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se entregar ao presidente da corte, ministro Edson Fachin, um relatório de 200 páginas sobre dados do celular de Vorcaro. Esse relatório continha menções ao ministro Toffoli e revelou detalhes sobre a venda da participação no Resort Taea. A postura de Gilmar Mendes, portanto, foi de reconhecer que houve problemas pontuais, mas de defender que esses problemas foram corrigidos pelos mecanismos internos da corte. Um dos momentos mais delicados da entrevista ao Jornal da Globo ocorreu quando Renata Luprete questionou Gilmar Mendes sobre o desengavetamento por Alexandre de Moraes de uma ação de 2021, que pode limitar o alcance das delações premiadas. O timing da decisão coincidindo com as negociações de Daniel Vorcaro para firmar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Levantou suspeitas de que o ministro estaria tentando restringir a validade das delações antes que elas pudessem atingi-lo. A colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, foi uma das primeiras a apontar essa correlação. Gilmar Mendes, no entanto, rechaçou o que chamou de ilação. Em princípio, indevida declaração foi a seguinte: há muito tempo nós estamos discutindo a questão da delação. É o momento, não é o momento, essa é uma questão que cabe ao relator, que traz o processo e um diálogo com a corte. O ministro ainda acrescentou: no passado, a gente dizia que tinha 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo. Sobre impedimentos, suspeição, a metáfora dos técnicos de futebol, atualizada para os juristas, revela o incômodo do magistrado com o que ele considera um julgamento difuso, realizado pela opinião pública sem o conhecimento técnico necessário sobre a dinâmica interna da corte. Mas a defesa de Gilmar Mendes não se limitou a rejeitar as críticas. Ele foi além ao insinuar que houve manipulação no manejo de delações no passado, citando como exemplo a Operação Lava Jato. Vocês jornalistas sabem como se manipulou delação durante a Lava Jato. Todos nós sabemos disso, Vaza Jato revelou isso. Nós sabemos que a delação precisa de aperfeiçoamento. A referência a Vaza Jato, conjunto de vazamentos de conversas entre procuradores e o então juiz Sergio Moro, publicados pelo site The Intercept Brasil em 2019, foi utilizada para legitimar a discussão sobre os limites da delação premiada. O argumento de Gilmar Mendes, portanto, é de que a pauta não é nova e que a discussão sobre o aperfeiçoamento do instrumento independe de quem esteja negociando uma colaboração no momento. Em entrevista ao jornal Record News, o ministro tratou a possibilidade de delação de Vorcaro como uma novela que ainda vai se desenvolver. Ele reconheceu que há muitas provas, mas frisou que ninguém pode ser condenado com base exclusiva em uma delação. Essa posição, aliás, não é retórica. Em janeiro de 2026, o próprio Gilmar Mendes determinou o trancamento de uma ação penal movida contra um ex-investigado, por entender que a acusação se baseava apenas em colaboração premiada, sem corroboração probatória suficiente. A jurisprudência do ministro, portanto, é coerente com suas declarações públicas. O que está em jogo nesse ponto é um debate de fundo sobre o papel da delação premiada no sistema de justiça criminal brasileiro. De um lado, há aqueles que defendem o instrumento como essencial para o combate à corrupção de alta complexidade. De outro, há uma corrente a qual Gilmar Mendes parece se aproximar, que alerta para os riscos de abuso e para a necessidade de salvaguardas processuais mais robustas. O inquérito das fake news, aberto em março de 2019, durante a presidência de Dias Toffoli no Supremo, foi outro tema central das entrevistas. A investigação, que já se arrasta por mais de 7 anos, tem como objetivo apurar a disseminação de notícias falsas e ameaças contra integrantes do STF. Gilmar Mendes, de forma categórica, defendeu a continuidade do inquérito, pelo menos até as eleições de outubro de 2026. A justificativa, segundo o ministro, reside no fato de que o Supremo Tribunal Federal tem sido vilipendiado. A declaração foi a seguinte: eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário, e ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som.
o tribunal tem sido vilipendiado. O ministro ainda acrescentou, veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte, pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isto pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja resposta à referência ao senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado. Introduz um novo elemento na análise. O parecer de Vieira chegou a propor o indiciamento de 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Foi rejeitado pela comissão, mas gerou uma resposta judicial imediata. Gilmar Mendes, na semana anterior às entrevistas, havia encaminhado à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o senador, por suposto abuso de autoridade. Na entrevista ao jornal da Globo, o ministro foi além, ao levantar hipóteses sobre as motivações de Vieira. Por que ele fez isso? Será porque está ameaçado pelo crime organizado? Ou que pode ser pior, outra hipótese, porque está sendo financiado pelo crime organizado. As palavras ditas em tom de indignação demonstram um nível de deterioração do diálogo entre os poderes e a percepção do judiciário de que está sob ataque sistemático. A defesa do inquérito das fake news, no entanto, não é consensual. Parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados, após a solicitação de Gilmar Mendes para incluir o ex-governador Romeu Zema na investigação, passaram a articular um novo pedido de impeachment do magistrado. O líder da oposição na Casa, deputado Gilberto Silva, publicou uma nota na qual afirmou que o que está em jogo não é um caso isolado, mas um precedente grave. Um ex-chefe do Poder Executivo Estadual passa a ser alvo de investigação por expressar opinião política. A crítica institucional, elemento essencial da democracia, passa a ser tratada como infração. A nota ainda completou a mensagem transmitida por Gilmar: é perigosa. Criticar pode custar caro ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por sua vez, se enviou ofício ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, pedindo providências para a conclusão do inquérito. No documento, a entidade manifestou extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração. Apesar das críticas, Gilmar Mendes manteve a posição. Em fevereiro de 2026, durante manifestação sobre os 135 anos do Supremo, o decano já havia destacado a importância histórica do inquérito. A posição do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, é no mesmo sentido. Moraes já sinalizou a intenção de manter o inquérito aberto até 2027. O que se observa, portanto, é uma maioria interna no Supremo favorável à continuidade do procedimento, embora a controvérsia jurídica permaneça viva nos tribunais e na academia. O episódio envolvendo o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ilustra de forma concreta as tensões geradas pelo inquérito das fake news. Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, publicou nas redes sociais uma série de vídeos de sátira, intitulados Os Intocáveis, nos quais utilizava fantoches para representar magistrados do STF. O conteúdo, embora de natureza humorística, continha críticas diretas à atuação judicial, especialmente em relação à anulação de decisões da CPI do crime organizado sobre quebra de sigilos de empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli. Gilmar Mendes, ao tomar conhecimento do material, encaminhou uma notícia-crime a Alexandre de Moraes, solicitando a inclusão de Zema no inquérito das fake news. Na entrevista ao jornal da Globo, o ministro justificou a medida da seguinte forma: todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Ele ainda acrescentou: Zema fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isso precisa ser aferido à declaração, que mistura ironia e seriedade e revela a dificuldade de traçar uma linha clara entre a crítica política legítima e a ofensa à honra de magistrados. Gilmar Mendes, no entanto, não se limitou ao argumento jurídico. Ele trouxe à tona o histórico de decisões do Supremo favoráveis a Minas Gerais. Já tive a oportunidade de dizer que o governo Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixaram sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. A referência ao caso da dívida do Estado de Minas Gerais com a União foi utilizada para argumentar que Zema, beneficiado pelo tribunal, agora adota uma postura eticamente questionável. Estou só chamando a atenção para o fato de que as pessoas vêm ao tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta. A palavra sapateado utilizada pelo ministro foi interpretada por analistas como uma referência à ingratidão institucional. A reação de Zema não se fez esperar. O ex-governador republicou o vídeo e classificou a medida de Gilmar Mendes como absurda. O caso, portanto, coloca em confronto duas visões de democracia. De um lado, a defesa da liberdade de expressão absoluta, que enxerga na sátira política um instrumento legítimo de controle social. De outro, a defesa da dignidade da instituição judiciária, que considera que determinadas manifestações extrapolam os limites do debate público saudável. A solução desse impasse, segundo especialistas consultados por esta redação, dependerá da forma como o Supremo irá conduzir a investigação contra Zema, e se haverá ou não uma criminalização efetiva da conduta do político.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, instalada no Senado Federal, representou um dos maiores desafios institucionais enfrentados pelo Supremo nos últimos meses. A PIC tinha como objetivo investigar as conexões entre o crime organizado e agentes públicos. Acabou por se tornar um palco de confronto direto entre o Legislativo e o Judiciário. O relatório do senador Alessandro Vieira, em sua versão inicial, propunha o indiciamento de 3 ministros do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. A justificativa para o indiciamento de Gilmar Mendes, segundo o próprio ministro, foi o fato de ter concedido um habeas corpus em favor de um investigado. A declaração de Gilmar na entrevista: foi contundente no meu caso por ter dado um habeas corpus. Só isso e isso vira uma causa para indiciamento. É extremamente grave. O ministro argumentou que, se uma decisão judicial individual, fundamentada em direito, pode ser transformada em crime, o princípio da independência dos magistrados fica comprometido. A reação de Gilmar Mendes não se limitou às palavras. Ele encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Alessandro Vieira, por suposto abuso de autoridade. Na entrevista, o ministro foi além, ao levantar hipóteses sobre as motivações do senador. As palavras, por mais duras que sejam, revelam uma percepção de que a CPI não estava cumprindo sua função investigativa, mas utilizando o parlamento como palco de ataques pessoais. O relatório de Vieira, no entanto, foi rejeitado pela comissão. A versão final, aprovada pelos senadores, retirou os pedidos de indiciamento contra os ministros. Mas o episódio deixou sequelas. A relação entre o STF e o Senado, já tensa, sofreu um novo abalo, e a percepção de que parte do legislativo busca deslegitimar o judiciário fortaleceu a posição daqueles que defendem uma resposta institucional mais firme. Gilmar Mendes, nesse contexto, posicionou-se como um defensor da independência judicial, mas também como um crítico do que considera excessos parlamentares. A necessidade de um pacto republicano, mencionada pelo ministro, remonta às discussões sobre a separação e a harmonia entre os poderes, previstas na Constituição Federal. O conceito, embora vago, sugere que os 3 poderes da República devem buscar um entendimento mínimo sobre as regras do jogo democrático, evitando confrontos que possam paralisar o Estado. A realidade, no entanto, parece distante desse ideal. A CPI do crime organizado, assim como outras comissões anteriores, demonstrou que o parlamento brasileiro utiliza o instrumento da investigação não apenas para apurar fatos, mas também para construir narrativas políticas. E o Supremo, por sua vez, utiliza seus instrumentos processuais para se defender. O resultado é um ciclo de tensões que, embora constitucionalmente previsto, exige dos atores políticos uma dose de prudência que nem sempre está presente. A imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal foi outro tema abordado nas entrevistas. Gilmar Mendes, ao contrário de posições mais absolutistas, defendeu que a prerrogativa não é ilimitada. O ministro argumentou que a imunidade, embora essencial para garantir a independência do legislativo, comporta exceções, especialmente quando há abuso de autoridade ou condutas que extrapolam o exercício regular do mandato. Essa posição, alinhada a uma corrente jurisprudencial mais moderada, coloca o ministro em uma linha de equilíbrio. De um lado, a proteção dos parlamentares contra perseguições políticas, de outro, a responsabilização por excessos que configurem crimes comuns. A discussão sobre imunidade parlamentar, na atual conjuntura, ganha contornos práticos. Diversos investigados no âmbito do inquérito das fake news e em outras investigações possuem mandato eletivo. A tese de Gilmar Mendes, portanto, abre espaço para que ações judiciais possam prosperar, desde que demonstrado o caráter abusivo da conduta. Essa matriz de análise, segundo especialistas consultados por esta redação, pode influenciar decisões futuras do Supremo, especialmente em casos que envolvam discurso de ódio, incitação à violência ou disseminação de informações falsas por parlamentares. O ministro, no entanto, não detalhou quais seriam os critérios para distinguir o exercício regular do mandato do abuso da prerrogativa. Essa omissão, deliberada ou não, deixa margem para que o tema continue sendo debatido, tanto no plano jurídico quanto no plano político. A percepção negativa da população sobre o Supremo Tribunal Federal, tema recorrente nos últimos anos, foi abordado de forma direta por Renata Lopretti. A jornalista questionou Gilmar Mendes sobre como ele avalia a imagem do tribunal perante a sociedade. O ministro, em resposta, não negou a existência de problemas de reputação, mas contextualizou a questão em uma crise global de instituições democráticas. Ele argumentou que cortes supremas e parlamentos em diversos países enfrentam desafios semelhantes de legitimidade e utilizou uma metáfora para ilustrar seu ponto: a diferença entre a foto e o filme. A ideia, segundo o ministro, é que a análise da opinião pública precisa ser mais ampla. Não se pode julgar uma instituição com mais de 130 anos de história, com base em episódios isolados, se é preciso, segundo ele, diferenciar a foto, que captura um momento específico, do filme, que conta uma história mais longa. A metáfora, embora poética, esconde uma questão de fundo: a crise de
confiança no STF não é apenas uma questão de percepção. Ela tem raízes concretas em decisões controversas, em investigações que envolvem os próprios ministros, e em uma comunicação institucional que nem sempre consegue explicar ao público os motivos de suas decisões. Gilmar Mendes, ao defender que a autocrítica deve ser interna e não pública, revela uma visão institucional mais fechada. A autocrítica, como você bem coloca, a autocrítica é crítica interna. Inclusive, ele acrescentou que essas avaliações podem resultar em mudanças regimentais ou na adoção de novas orientações, mas sempre com caráter institucional e não pessoal. Essa distinção entre crítica interna e crítica pública é compreensível do ponto de vista da preservação da autoridade judicial, mas ela entra em choque com uma sociedade cada vez mais exigente de transparência. O cidadão comum que financia o judiciário com seus impostos espera não apenas que as instituições funcionem bem, mas que demonstrem que funcionam bem. E essa demonstração, inevitavelmente, passa pela comunicação pública. Um dos momentos mais provocativos da entrevista ocorreu quando Gilmar Mendes desafiou a imprensa a fazer sua própria autocrítica. A declaração foi direta: espero que também a imprensa faça a sua autocrítica. A imprensa, por exemplo, apoiou a Lava Jato. Não escutei depois a autocrítica. A referência à Operação Lava Jato, maior investigação de corrupção da história do Brasil, foi utilizada para argumentar que o judiciário não é o único ator que precisa rever condutas. A Lava Jato, iniciada em 2014, teve ampla cobertura jornalística e foi apoiada pela grande maioria dos veículos de comunicação. Com o tempo, no entanto, vieram à tona irregularidades no conduzido da operação. Os vazamentos do site de Intercept Brasil, em 2019, revelaram conversas entre procuradores e o então juiz Sergio Moro, que sugeriam uma coordenação inadequada entre a acusação e o julgamento. Gilmar Mendes, ao citar a Vaza Jato, como ele mesmo denominou os vazamentos, reforçou a tese de que houve manipulação no processo. A provocação à imprensa, portanto, não foi apenas retórica, ela visava estabelecer uma equivalência entre os erros do judiciário e os erros da imprensa. Se o STF precisa se autoavaliar, a imprensa também precisa. Se os ministros devem ser cobrados por suas decisões, os jornalistas também devem ser cobrados por suas coberturas. A estratégia de Gilmar Mendes nesse ponto é clara ao deslocar parte da responsabilidade pela crise institucional para outros atores. Ele busca relativizar as críticas dirigidas exclusivamente ao Supremo. A resposta da imprensa, no entanto, não foi unânime. Alguns veículos reconheceram excessos na cobertura da Lava Jato. Outros defenderam que o papel da imprensa é justamente o de acompanhar investigações e que eventuais erros não invalidam o conjunto da obra. O que fica claro é que a relação entre o judiciário e a imprensa, longe de ser harmoniosa, é marcada por tensões recorrentes, e que ambos os lados carregam responsabilidades na formação da opinião pública. Um tema aparentemente técnico, mas de grande impacto prático, foi abordado de forma breve por Gilmar Mendes. Em 2023, o STF liberou juízes para julgar clientes de parentes. A decisão, que modificou uma interpretação anterior mais restritiva, foi tomada por entender que a lei era extremamente mal feita e levava a um impedimento geral. A questão, que parece distante do cotidiano do cidadão comum, tem implicações diretas na celeridade da justiça. Se um juiz fosse impedido de julgar qualquer processo envolvendo um cliente de um parente seu, o número de processos que poderiam ser analisados por determinada vara seria drasticamente reduzido. Gilmar Mendes, ao defender a decisão, argumentou que a lei anterior criava uma situação inviável. A nova orientação, portanto, busca equilibrar a necessidade de imparcialidade do juiz com a necessidade de funcionalidade do sistema judiciário. O tema, embora técnico, ilustra como o Supremo é constantemente chamado a decidir sobre questões que afetam o dia a dia da justiça brasileira, e como essas decisões muitas vezes são mal compreendidas pelo público em geral. A dupla entrevista de Gilmar Mendes, na noite de 22 de abril, pode ser lida como um exercício de comunicação política sofisticado. De um lado, o ministro buscou defender a instituição que representa. De outro, ele procurou se posicionar como um interlocutor razoável, capaz de reconhecer problemas sem abrir mão da defesa dos seus pares. A estratégia, em seus elementos principais, consistiu em 4 movimentos. Primeiro, deslocar a responsabilidade sobre o caso Banco Master para o sistema financeiro, utilizando a metáfora da Faria Lima. Segundo, legitimar a discussão sobre delações premiadas, ao invocar os excessos da Lava Jato e os vazamentos do Intercept. Terceiro, justificar a continuidade do inquérito das fake news, ao argumentar que o Supremo está sob ataque e precisa se defender. Quarto, provocar a imprensa e o legislativo, ao exigir autocrítica e ao criticar excessos de parlamentares. Os 4 movimentos, articulados de forma coesa, compõem uma narrativa institucional que busca reequilibrar as forças no tabuleiro político brasileiro. Mas essa estratégia também possui limites. Ao minimizar a responsabilidade dos ministros envolvidos no caso Banco Master, Gilmar Mendes arrisca ser percebido como cúmplice de uma suposta omissão. Ao defender o inquérito das fake news de forma intransigente, ele pode reforçar a imagem de um judiciário autoritário, intolerante às críticas, e ao provocar a imprensa,
ele corre o risco de transformar potenciais aliados em adversários. A comunicação institucional, portanto, é uma ferramenta de duplo gume. Ela pode fortalecer a legitimidade do judiciário, mas também pode aprofundar sua crise de confiança. O resultado final dependerá menos das palavras do ministro e mais das ações concretas que o Supremo irá adotar nos próximos meses. Para compreender a importância das declarações de Gilmar Mendes, é necessário situá-las em uma discussão mais ampla sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira. O STF, criado pela Constituição de 1891 e reconfigurado pela Constituição de 1988, é muito mais do que uma corte de última instância. Ele é na prática um poder político, com capacidade de definir o rumo de políticas públicas, de invalidar leis aprovadas pelo Congresso e de condenar ou absolver os mais altos representantes do Estado. Essa centralidade que torna o Supremo indispensável à estabilidade institucional também o torna alvo permanente de críticas. Quando o STF decide a favor de um grupo político, é acusado de ativismo judicial quando decide contra. É acusado de omissão ou de cumplicidade. Gilmar Mendes, ao longo de sua trajetória, conhece bem essa dinâmica. Em 2016, ele foi um dos principais críticos da condução da Lava Jato. Em 2018, votou a favor da liberdade do ex-presidente Lula, antes que o plenário decidisse pelo contrário. Em 2023, participou da decisão que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Essas decisões, entre muitas outras, demonstram que o ministro não segue uma linha ideológica rígida. Ele oscila conforme o caso entre posições mais progressistas e posições mais conservadoras. Essa oscilação, longe de ser uma fraqueza, pode ser lida como uma forma de independência judicial. O juiz que decide com base na lei e na Constituição, e não com base em lealdades partidárias. É exatamente o tipo de magistrado que uma democracia madura precisa. O problema, segundo críticos de Gilmar Mendes, é que essa independência nem sempre é percebida como tal. Decisões que beneficiam políticos investigados, por mais tecnicamente corretas que sejam, geram suspeitas na opinião pública. E essas suspeitas, acumuladas ao longo do tempo, alimentam a crise de confiança que o próprio ministro reconhece existir. As declarações de Gilmar Mendes, embora focadas em questões jurídicas, não podem ser desvinculadas do calendário eleitoral. O Brasil se prepara para as eleições de outubro de 2026, que definirão o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados. Nesse contexto, a atuação do STF adquire uma dimensão política que extrapola o campo estritamente jurídico. As decisões da Corte sobre candidaturas, sobre financiamento de campanha e sobre a liberdade de expressão dos políticos terão um impacto direto no resultado das urnas. A defesa de Gilmar Mendes pela manutenção do inquérito das fake news até as eleições deve ser lida nessa chave. O ministro argumenta que, em período eleitoral, a disseminação de notícias falsas se intensifica e que o Supremo precisa de instrumentos para se proteger. Mas críticos veem nessa posição uma tentativa de controle do debate público. A inclusão de Romeu Zema no inquérito, por exemplo, ocorreu exatamente quando o ex-governador se consolidava como um dos principais nomes da oposição. Coincidência ou não, o fato é que a fronteira entre a proteção institucional e a perseguição política torna-se tênue em ano eleitoral. Gilmar Mendes, ao afirmar que Zema tenta sapatear aproveitando o momento eleitoral, revela sua própria consciência de que o timing das decisões judiciais é politicamente relevante. A questão que se coloca, portanto, é se o STF conseguirá manter uma postura de equidistância em relação aos candidatos, ou se será arrastado para o campo de batalha política. A resposta a essa pergunta só será conhecida nos próximos meses, mas as declarações do decano já indicam que a Corte está plenamente consciente dos desafios que terá pela frente. Ao contextualizar a crise de confiança no STF como parte de uma crise global de instituições democráticas, Gilmar Mendes tocou em um ponto sensível. Em diversos países, cortes supremas, parlamentos e governos enfrentam níveis recordes de desconfiança popular. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte foi alvo de críticas intensas após decisões sobre aborto e armas. Na Europa, parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu enfrentam desafios semelhantes. E na América Latina, a judicialização da política e a politização da justiça são fenômenos recorrentes. O Brasil, nesse sentido, não é uma exceção, mas também não é um caso perdido. A história do país demonstra que as instituições brasileiras possuem uma resiliência notável. O STF, que já enfrentou crises maiores, como o AI-5 e o período militar, sobreviveu e se adaptou à questão. No entanto, essa atual crise será superada por meio de reformas institucionais, ou se aprofundará até gerar uma ruptura. Gilmar Mendes, ao defender a autocrítica interna e ao reconhecer a necessidade de mudanças regimentais, parece apostar na primeira hipótese, mas suas palavras também contêm um aviso implícito. Se as instituições não se corrigirem por meios pacíficos, a pressão popular pode forçar correções mais traumáticas. A metáfora da foto e do filme nesse sentido pode ser reinterpretada se o cidadão brasileiro continuar vendo apenas fotos de crises, sem perceber um filme de superação. A paciência com as instituições pode se
poderes votar, e nesse cenário nem mesmo o Supremo Tribunal Federal estaria imune às consequências. Ao final desta análise, algumas conclusões podem ser extraídas das declarações de Gilmar Mendes. Primeiro-ministro defende uma visão institucional do Supremo, na qual a Corte não pode ser reduzida a indivíduos, mas deve ser avaliada em sua função histórica. Segundo, ele reconhece que há problemas, mas argumenta que esses problemas devem ser corrigidos internamente, e não por meio de pressões externas. Terceiro, ele vê o judiciário como um poder essencial à democracia, e precisa de instrumentos de defesa contra ataques injustificados. Quarto, ele critica tanto o legislativo quanto a imprensa, exigindo de ambos uma postura mais responsável. Essas 4 premissas articuladas de forma coerente compõem uma visão de mundo que pode ser descrita como institucionalista moderada. Gilmar Mendes não é um radical, ele não defende o fechamento do STF, nem a submissão do judiciário ao executivo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras, mas também não aceita que a corte seja transformada em alvo permanente de críticas descabidas. Sua posição, portanto, é de equilíbrio, mas um equilíbrio que exige dos outros poderes um reconhecimento do papel do judiciário. Se essa reciprocidade não ocorrer, a crise institucional tende a se aprofundar. Para o cidadão comum que acompanha essas discussões pela televisão, pelas redes sociais ou por veículos como este, a lição mais importante é a de que a democracia exige instituições fortes, mas também exige instituições que sejam capazes de ouvir a sociedade. O papel da imprensa nesse processo é fundamental não como juiz das instituições, mas como observador atento que informa com precisão e permite que cada cidadão forme sua própria opinião. Foi exatamente isso que o Jornal da Globo e o Record News proporcionaram, ao oferecer espaço para que o ministro expusesse suas ideias. E é exatamente isso que o Goiás News Notícias busca fazer, ao trazer essa análise aprofundada para o público goiano e brasileiro. A informação de qualidade construída com responsabilidade é o antídoto contra a desinformação. Nesta edição apresentamos os principais pontos das entrevistas do ministro Gilmar Mendes, com o rigor jornalístico que o tema exige. Este canal não se filia à direita, nem à esquerda. O compromisso aqui é apenas com a verdade dos fatos e com o direito do cidadão de estar bem informado. O Goiás News Notícias agradece a companhia e convida o telespectador a continuar bem informado, porque a democracia se fortalece quando o conhecimento é acessível a todos. Até a próxima edição.